vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre congruência de triângulos, né? Então, em termos assim informais, a gente vai tentar analisar aqui quando é que dois triângulos, né, vão ser ditos iguais, né, entre aspas. Só que antes disso, né, para a gente não deixar de comentar, eu queria retomar com vocês, na verdade, esse problema aqui, né? Antes de começar a parte de congruência de triângulos. Eu queria falar sobre a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui uma questão para a gente analisar, certo? Que diz o seguinte: vimos que o triângulo ele é um polígono fundamental, né? Pois qualquer outro polígono pode ser considerado uma composição de triângulos dispostos lado a lado. Por exemplo, um quadrilátero ele é composto de dois triângulos. Um pentágono ele é composto de três triângulos. E um hexágono ele é composto de quatro triângulos, conforme você pode ver aí na figura, né? Perdeu não, Lucas? Estamos começando agora. Na letra A, eu estou pedindo o seguinte. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Isso aqui é um fato que a gente já até provou aqui, né? Com base nessa informação, calcule a soma dos ângulos internos do quadrilátero, do pentágono e do hexágonos convexos representados, né, no caso aqui, abaixo. Beleza. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês aqui é como é que você calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A gente sabe que para o triângulo, sempre a soma dá 180. Para um cara que tem quatro lados, a soma também vai ser fixa, né? Vai ser sempre um número só. Para o cara que tem 5 lados, também vai ser sempre um número só. E assim vai. Então, cada polígono, a soma dos ângulos internos não muda, né? A soma dos ângulos de dentro não muda. Então, vamos aqui. Vamos analisar primeiro o quadrilátero. Quanto é que será a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Vocês já sabem? 360? 360. Qual a justificativa? Porque tem dois triângulos. Isso, muito bem. Qual a justificativa para isso? Ó? Observem aí meu quadrilátero na figura, né? Observe que como eu consigo separar o quadrilátero em dois triângulos, se eu destacar os ângulos internos dele, ó, observem, aí você tem 180 e aí você tem mais 180. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 2 vezes 180, né? Perceba que os ângulos internos do quadrilátero são, de certa forma, os mesmos, né, ângulos internos dos dois triângulos. Se você juntar, dá a mesma coisa. Então, a soma dos ângulos de dentro do quadrilátero é 2 vezes 180, que é mais conhecido como 360. Beleza? Usando essa lógica, né, a gente consegue calcular também a do pentágono. O pentágono eu consigo dividir em três triângulos. O primeiro, a soma dos ângulos internos é 180, e depois mais 180 e o outro também é mais 180. Então, quando eu coloco os ângulos internos dos três triângulos destacados aí, na verdade também eu estou destacando os ângulos internos do pentágono. Ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono, né, é 3 vezes 180, que dá 540. Usando essa mesma lógica, para o hexágono, é o que? Uma vez 180, aí mais outra vez, mais outra, mais outra, porque cabe 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 4 vezes 180, que dá 720. Então, como eu estava falando, em qualquer quadrilátero a soma é 360, em qualquer pentágono a soma é 540, em qualquer hexágono a soma dos ângulos internos é 720. Beleza. Na letra B, ele está pedindo que eu escreva uma expressão que represente a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, com N vértices, né? Ou N lados. Ou seja, ele está pedindo uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos.
Como é que seria isso? Bom, percebe aqui que quando o cara tem 4 lados, eu consigo dividir ele em 2 triângulos, né? 2 triângulos. Quando o cara tem 5 lados, eu consigo dividir em quantos triângulos? Eu consigo dividir em 3. Qual é a lógica disso, né? Quando o cara tem 6 lados, eu consigo dividir em 4 triângulos. E aí, qual é a lógica disso? Se o cara tivesse 7 lados, eu conseguiria dividir em quantos triângulos? O que vocês acham? 5. Em 5. Se o cara tivesse 20 lados, eu conseguiria dividir em quantos triângulos? 18. 18. 18. E se o cara tem N lados, eu consigo dividir em quantos triângulos? N menos 2. N N menos 2. N menos 2. N menos 2. O que eu quero dizer Colocou é no chat. que esse número aqui, que você multiplica o 180, esse número que você multiplica o 180 é o número de lados menos 2. Certo? É o número de lados menos 2. Ou seja, se você pegar o número de lados menos 2 e multiplicar por 180, né? Como vocês estão comentando aí, você acha uma fórmula para calcular o quê? A soma dos ângulos internos, né, de qualquer quadrilátero, né? Por exemplo, o cara que tem 12 lados, que é o como é que é? Dodecágono, né? Dodecágono. Dodecágono. Qual é a soma dos ângulos internos do dodecágono? Você vai fazer o quê? Dodecágono tem 12 lados, então vai ser 12 menos 2 vezes 180. Então fica 10 vezes 180 dá 1.800. Portanto, o dodecágono, que é o cara que tem 12 lados, se você somar todos os ângulos internos, vai dar 1.800 graus, certo? Tranquilo, né? Pronto, isso era a parte que eu não queria deixar passar, certo? Isso era a parte que eu não queria deixar passar, então é interessante que vocês saibam disso. Então essa formulazinha aqui, ela calcula aqui a soma de qualquer, né? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, de qualquer polígono, desculpa. Vamos lá agora para o nosso assunto da aula de hoje, o principal, né? Que é a congruência de triângulos. Vamos lá. Então, quando é que a gente vai falar que 2 triângulos são congruentes? Então, dois triângulos são congruentes se somente se existe uma correspondência biunívoca que associa os 3 vértices de um triângulo aos 3 vértices do outro, tal que ângulos com vértices correspondentes são congruentes, lados opostos a vértices correspondentes são congruentes. Vamos aqui. Vamos tentar traduzir isso com a linguagem mais acessível para vocês, né? Então, quando é que eu digo que, por exemplo, essas duas figuras são congruentes? Em outras palavras, na cabeça de vocês aí deve estar... São iguais, né? Mas não são iguais, são congruentes, que você vai falar. Na prática, assim, quando eles são congruentes, você vai conseguir sobrepor um em cima do outro, certo? Mas o que é que eles têm de especial? Então, a indicação aqui de congruência vai ser essa, né? Ó. Aqui vai indicar que os triângulos são congruentes. Então, aqui é o símbolo de congruência, né? Então, você vai ler o seguinte, ó. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Aí, agora aqui eu vou colocar as condições para eles serem congruentes. Então, nessa figura aí, o lado AB tem que ser congruente ao lado ED. O lado BC tem que ser congruente ao EF. O lado AC tem que ser congruente ao DF. Em outras palavras, todos os lados têm que ter o mesmo tamanho, né? Para eles serem congruentes. Parece até óbvio, mas é isso mesmo. A mesma coisa tem que acontecer com os ângulos internos. Os ângulos internos também correspondentes têm que ter a mesma medida. Então, basicamente, simplificando tudo aqui, 2 triângulos são congruentes
quando eles têm os mesmos lados, né, de 2 em 2, e quando eles têm os mesmos ângulos internos também, 2 a 2, congruentes, ok? Ou seja, são basicamente, um é a cópia do outro, né? Você pega um triângulo, copia ele, pronto, eles são congruentes. Beleza, só que na matemática, né, tem uma coisa, tipo, tem casos, tem problemas, né, que você vai precisar mostrar que eles são congruentes. E aí, você não precisa de todas as informações do triângulo para você chegar à conclusão que eles são congruentes, né? Você não precisa de todas as informações, você não precisa de todos os lados e todos os ângulos para você mostrar que eles são congruentes. E como é que você vai mostrar que eles são congruentes? Obedecendo aí os que a gente chama de casos de congruência de triângulos, né? Esse caso aqui você pode botar como critérios. São critérios que a gente vai estabelecer agora para você justificar quando os triângulos vão ser congruentes. O primeiro caso, né, o primeiro critério é o critério que a gente chama de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. O que é isso? Vamos aqui. Dois triângulos vão ser congruentes se acontecer o que você está vendo na figura. Se você olhar para dois triângulos e você verificar que um lado, por exemplo, o lado AB aqui é congruente ao lado DE. Então ele já tem um lado comum. O lado BC é congruente ao lado EF. Ou seja, esses dois triângulos têm dois lados, né, congruentes. E o ângulo formado aqui entre esses dois lados também é congruente. Ou seja, tem um lado, tem outro lado aqui, né? Lado, lado, e tem o ângulo do meio que é congruente. Esse é o caso que a gente chama de lado, ângulo, lado. Se acontecer isso, se você vê duas figuras que têm essa característica, você pode garantir que esses dois triângulos são congruentes. Não precisa de mais nenhum dado. Um exemplo, se aqui for 10 e aqui for 10, se aqui for 5 e aqui for 5, né? E esse ângulo aqui, sei lá, for de 40 graus, pronto. Com essas três informações, você pode bater o martelo, eles são congruentes. Não precisa de mais nada, certo? Dois lados e o ângulo formado pelos dois lados. Ok. Esse é o primeiro critério, né? Então vocês vão precisar entender esses critérios para poder justificar depois. Outro caso também é o caso que você chama de ângulo, lado, ângulo. Como é que é ele? Aqui é o seguinte, se você tiver um lado comum aos dois triângulos, nesse caso aqui da figura, esse lado tem o mesmo tamanho que esse, por isso que eu indiquei com 3 pauzinhos. E os ângulos formados por esse lado, né, também são congruentes. Se acontecer isso, se você perceber isso em dois triângulos, pode ter certeza que eles são congruentes. Ó, um exemplo com um número, né? Se aqui for 40 e aqui for 30, no outro triângulo aqui também for 40 e aqui for 30, e esse lado tiver a mesma medida que o outro, por exemplo 15, então se você bater o olho em dois triângulos e você vê que isso acontece, então você pode também dizer assim, com certeza, afirmar, esses dois triângulos são congruentes. Um é a cópia do outro, né? Como se fosse o irmão gêmeo. Esse é o segundo caso, né? Ângulo, lado, ângulo. O terceiro caso é o mais tranquilo de entender. É o caso lado, lado, lado. Se você tiver dois triângulos e nos dois eles tiverem os mesmos lados, de 2 em 2, né? Então pode ter certeza que eles são congruentes. Concordam? Se esse cara aqui tem lado 3, esse aqui tem lado 3, esse aqui tem lado 6, esse aqui tem lado 6, e o de baixo tiver lado 8, então pronto. São os mesmos triângulos. Eu só preciso dessas três informações. Então, caso lado, lado, lado. Esse é bem facinho de identificar. E mais um. É o caso
lado, né? Ângulo e ângulo oposto. Como é que é isso? Você tem um lado comum aqui, ó. Você tem um ângulo e o ângulo oposto a esse lado. Esse já é mais estranho, né? Lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado que você está tomando aqui. Se você tiver essa situação também, você pode garantir que esses dois triângulos são congruentes. Então, o ângulo oposto ao lado que você está observando tem que ser congruente também lá no outro triângulo, certo? E existe um caso especial que é por caso do triângulo retângulo, né? É o caso que você chama de ângulo reto, né? Hipotenusa, cateto. Ângulo reto, hipotenusa, cateto. O que é que diz esse caso de congruência? Se você tiver dois triângulos retângulos, se você notar que tem um cateto comum aos dois triângulos e a hipotenusa também é comum aos dois, então pode ter certeza que esses dois triângulos são congruentes. Pode ter certeza. Por exemplo, o cateto aqui sendo 3, esse aqui sendo 3, essa hipotenusa é 5 e essa é 5, pronto. Você sabendo essas três informações, pode ter certeza que esses dois triângulos são congruentes. Quais são as três informações? O ângulo reto, a hipotenusa e um dos catetos. Se você souber que isso é comum nos dois, pode bater o martelo também e dizer, eles são congruentes. Bom, como é que você aprende esses critérios, né? Você não vai aprender, claro, só vendo aqui, eu passei aqui, eu acho que 7 minutos aqui falando sobre eles. Você vai aprender retomando eles, olhando direitinho e fazendo exercício, certo? Você não vai aprender da primeira vez, não se frustre com isso. Com o tempo, no começo você vai começar a consultar eles, depois você vai já memorizando com certeza. E para isso a gente vai ter que fazer exercício, né? Vamos aqui fazer exercício para a gente gravar bem isso. Então, por exemplo, na primeira questão aí, vou fazer com vocês, diz assim, ó. No triângulo ABC, que é o triângulo grandão, vocês estão vendo, representado a seguir, M é o ponto médio do lado BC. O que é um ponto médio? É o ponto que divide o segmento ao meio. No caso aqui, o ponto médio é o ponto M. Bom, na letra A ele está pedindo para você provar que o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM. Quem é o triângulo ABM? É o triângulo da esquerda que vocês estão vendo aí. E quem é o triângulo ACM? O da direita. Provar, né? Essa palavra aqui talvez é novidade assim para vocês aqui na matemática. Pelo menos acho que vocês não têm o costume de provar alguma coisa. Pronto, o livro só tem 3 casos, né? Eu trouxe mais casos para vocês. Vamos lá. Então, como é que você prova? Basicamente, você só tem que dizer assim, ó, esses dois triângulos se encaixam num daqueles casos. Você tem que dizer qual é o caso, né? Então, vamos aqui comigo, acompanhe lentamente, né? Primeira coisa, o segmento BM é congruente ao segmento CM. Por quê, né? Porque o ponto M é ponto médio, como ele falou no texto. Então, já sei que nesses dois triângulos que a gente está querendo analisar, eu já sei que o MC é igual ao MB, né? Tá aqui. Uma coisa já é satisfeita. O que mais? O ângulo AMB, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse. Já que esse era 90, o que está faltando aqui também tem que ser 90. Então, os dois triângulos têm um ângulo reto comum. Terceira coisa, o AM é um segmento que é comum aos dois triângulos. Ok? Beleza. Então, vamos aqui recapitular. Então, esses dois triângulos, eles obedecem a que critério? Eles têm um lado comum, tem um ângulo comum e tem outro lado que também é comum. Ou seja,
existe o caso que a gente chama de o caso lado, ângulo, lado. Por esse motivo aí, esses dois triângulos são congruentes, né? Eles se encaixam nesse caso aí. Observando esses três pontos, eles caracterizam o caso lado, ângulo, lado. E agora, na letra B, ele quer que você calcule o ângulo ACM. O ângulo ACM, cadê ele? Tá aqui, ó. Ele quer que você calcule esse ângulo. Bom, como esses dois triângulos, a gente viu que eles são congruentes, esse 2x mais 24 deve ser igual a 4x, né? Em outras palavras, o 4x é igual a 2x mais 24. Pronto. Esse 2x aqui você coloca para cá. Vem negativo. Do 4x menos 2x dá 2x. Pega esse 2 dividindo, fica 12. O x é 12, né? Só que eu quero a medida desse ângulo vermelho, da direita. Então eu quero saber a medida do ângulo ACM, que é 2x mais 24. Só que o x é 24. Então substitua aqui o x por 24. Vai ficar 2 vezes 12, X dá é 24, 12. mais 24. Isso, desculpa. X é 12. 2 vezes 12 dá 24, mais 24, 48. Beleza? Pronto, então basicamente é assim. Quando ele pedir para você provar que os triângulos são congruentes, né, que eles são iguais, entre aspas, basta você identificar 3 elementos comuns aos dois, né, para se encaixar em um daqueles casos que eu falei anteriormente. Vamos fazer mais aqui alguns exercícios. Ó. Na figura, R e S são paralelas. A é o ponto médio do segmento DB. Já está até aqui, ó. O A é ponto médio desse segmento DB, que é esse segmento grande. As expressões 2x mais 5 e 4x menos 15 indicam as medidas em centímetros dos dois segmentos aí, né? CB e ED, nessa ordem. Na letra A, provar que os triângulos, né, são congruentes. Prove que esses dois triângulos são congruentes. Então, vamos lá. Vamos tentar identificar coisas que são comuns aos dois. Ok? Uma coisa está na cara escrachada aí na figura, né? Um lado já é comum aos dois. Sim. Um lado já é comum aos dois. Opa. Porque o ponto A é o médio, né? Isso. Outra coisa também que está escrachada aí é os ângulos opostos pelo vértice, né? Esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Eu falei lá nas minhas primeiras aulas, quando você tem duas retas se cruzando, o ângulo formado aqui é o mesmo aqui, ó. Então esses dois ângulos são congruentes, né? Esses dois ângulos de vermelho que está aparecendo aí para vocês. O segmento AB é congruente ao AD, como eu já falei, né? E outra coisa, esses ângulos aqui, ó, eles são alternos internos. Lá daquele paralelismo também que eu falei, né? Esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse. São ângulos alternos internos. Então, se você olhar para os dois triângulos, o que eles têm de comum? Tem um lado comum. Tem um lado comum. E tem dois ângulos comuns também, ó. Né? Então, isso aqui se encaixa no caso, né, ângulo, lado, ângulo. Certo? Portanto, né, tá aqui, como eu escrevi. Portanto, os dois triângulos são congruentes. Beleza. E aí ele pede para você calcular a medida do segmento CB. Ele quer saber quanto é que é isso aqui, ó. Quanto é que é essa medida. Só que valor numérico, né? Sem o x. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que, como eles dois são congruentes, esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse. Portanto, 2x mais 5 deve ser igual a 4x menos 15, porque os triângulos são congruentes. Pronto. Pega esse 4 e coloca no primeiro membro, negativo, passa o 5 negativo, fica assim.
2x menos 4x vai dar menos 2x. Menos 15 menos 5 dá menos 20. Multiplica dos dois lados por menos 1, vai ficar positivo. E pega esse 2 e passa dividindo. Então, x é igual a 10. Só que eu não quero o valor de x, né? Eu quero o tamanho do segmento aí. O segmento CB vale 2x mais 5. Só que o x é 10. Portanto, se o x é 10, vai ficar 20 mais 5. Né? Que é 25. Ok? Vamos lá. Aí agora, eu tenho 8 triângulos. Beleza? E agora a gente vai identificar os pares de triângulos congruentes. Então tem 8 triângulos e existe 4 pares que são congruentes. Quem são eles, né? Vamos tentar identificar aí. Vamos observar o primeiro. O primeiro, o que é que eu sei o que é que eu sei do primeiro aqui, ó? Eu sei que eu conheço os 3 lados, né? Assim? Lado 3, lado 5, lado 7. Qual dos outros triângulos que tem essa mesma característica? O de baixo. O triângulo 3. O triângulo 3. Então perceba que o triângulo 3, né? Basicamente, ó, tem os mesmos lados. O triângulo 1 tem lado 3, o triângulo 3 tem lado 3 também, né? O triângulo 1 tem os 5, o outro também tem 5. Tem o 7 e o outro também tem 7. Ou seja, eles têm os mesmos lados. Quando acontece isso é o que se chama do caso lado, 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 né? Porque eles têm os mesmos lados. Portanto, eles são congruentes. Então, esse aí é o primeiro par. Então, vamos ligar aqui esse com esse, ó. Eles são os pares aí. 1 com 3, né? Beleza. Vamos aqui com 2. Quem é que tem as mesmas características que o triângulo 2? Cadê ele? O 8. Triângulo 8. Triângulo 8. Vamos ver se ele vai para lá. Vai. Triângulo 8. O que eles têm de especial? De comum, né? Hipotenusa. A Hipotenusa é a mesma coisa. E o ângulo e reto. o ângulo reto. O ângulo reto também é a mesma coisa. E tem um cateto também comum. Aí, qual é o caso de congruência? Aquele caso do ângulo reto, hipotenusa, cateto. Portanto, eles são congruentes também. Próximo. Vamos aí para o triângulo 4, né? Qual é o triângulo que vai ser congruente ao triângulo 4? Tá aqui do lado já, né? O 6. Tá aqui do lado. O 6. Não. O que é que eles têm? O que é que eles têm de comum aqui? Tem um ângulo de 95 comum, né? Tem um ângulo de 40 comum também. Um de 40 E tem um e lado um lado de 6 oposto centímetros. ao 95, né? Que também é comum, ó. Percebe que o lado oposto ao 95 é comum nos dois. Então esse caso aqui é o que você chama de caso lado, ângulo, ângulo oposto, né? O lado é o 6, ó, lado é o 6. Ângulo é o de 40 e ângulo oposto é o de 95. Então esse é o caso de congruência aí. E claro, como você já identificou o 6, agora sobrou os outros dois que são com certeza congruentes, né? Tá aqui. Por que eles são congruentes? Tem um ângulo comum de 70, tem um lado medindo 9 e tem outro lado medindo 13. Ou seja, lado, ângulo, lado. Então esse caso aí também, só para virar aqui, é também um caso de congruência. Então aí tá aí uma maneira prática com números, né, de você identificar aí triângulos congruentes, né? Mais uma vez, repito, você vai aprender esses casos de congruência com a prática, né?
Você não vai aprender só olhando eu fazendo aqui, não. Vamos lá. Exercício 4. Na figura tem-se que AB é congruente a AD. As medidas indicadas estão em centímetro. Prove que esses dois triângulos aí, né, são congruentes. Determine a medida ED. Vamos lá. Então você tem dois triângulos aí, ele quer que você prove que são congruentes, depois fazer outra coisa, né? Então vamos aqui, identificar o que a gente tem que fazer. Quando você precisa provar que dois triângulos são congruentes, você precisa identificar três coisas comuns aos dois. Uma coisa está escrachada aí, né? O ângulo reto é comum aos dois, né? Mas vamos aqui. Pronto, justamente. E o ângulo oposto pelo vértice. Muito bem. Então vamos aqui. Primeira coisa, já botei aqui. CBA é congruente ao EDA, que são justamente os ângulos retos. Outra coisa, os que são opostos pelo vértice. Também está aqui, ó, claramente. Nada de difícil. E qual é a outra coisa? Que também está escrachada aqui, ó. Está no texto. AB é congruente a AD. Né? Tá aqui. AB é congruente a AD. Portanto, você tem três características, né? Ó, ângulo, lado, ângulo. Então, o caso de congruência aí é esse. Ângulo, lado, ângulo. Portanto, os triângulos, eles são congruentes. Pronto, então, nessa questão 4, eu já provei que os triângulos são congruentes, beleza? Agora, vamos para a letra B. Determine a medida do segmento ED, né? Como é que você vai fazer isso? Bom, se esses dois triângulos são congruentes, como a gente já provou, esse segmento aqui, que mede x sobre 2 mais 3, deve ser igual a esse aqui, que mede x sobre 4 mais 4. Certo? Letra B. Vamos lá. Então, esses dois caras têm que ser congruentes. Certo? Aí você resolve essa equação. Eu vou pegar esse x sobre 2 e colocar para cá, e o 4 do outro lado, né? Fica assim. Bom, vamos fazer aqui. Se vocês lembram fazer uma subtração de frações, né? Como é que você faz? Uma maneira bem prática é você fazer assim, ó. Você multiplica o 4 vezes 2, que dá 8, né? E depois multiplica em forma de x, assim, ó. X vezes 2 dá 2x, e o 4 vezes o x aqui, ó. Fica menos 4x. Então vai ficar, lá em cima, vai ficar menos 2x sobre 8. Simplifica tudo por 2, né? Fica o quê? Menos x sobre 4. Então, essa primeira parte aqui vai ficar menos x sobre 4. Quem tiver alguma dificuldade nesse passo aí, depois dê uma revisada, né? Que é subtração de frações. Beleza. 3 menos 4, Karine, dá menos 1. Pega esse 4 e passa multiplicando para cá, fica menos 4. Aí multiplica os dois por menos 1, fica tudo positivo, né? X igual a 4. Só terminando aqui a questão, vai ficar 4 sobre 4 mais 4. Então vai ficar 5. A resposta dessa questão é 5. Né? Porque ele queria o segmento ED.